Fala, meus amigos, mais um vídeo aqui pro canal, mais um react. No vídeo de hoje eu quero reagir ao fracasso da SAF do Vasco. Eu sou vascaíno e aí esse quadro eu reajo a vídeos que eu gosto, vídeos que eu me deparo aqui e assisto, e eu vi esse vídeo aqui e decidi reagir aqui com vocês. Vamos ver por que a SAF do Vasco foi um fiasco. Já quero começar dizendo que, uma opinião minha, tá? A maioria das SAFs tem sido... A do Botafogo deu algum resultado? Deu. O Botafogo ganhou o Libertadores e o Brasileiro, coisa que não ganhava há muito tempo. Mas, até onde eu sei, a SAF do Botafogo hoje está quebrada. Está quebrada. Eu sou muito mais um trabalho como, infelizmente, o Flamengo, como eu disse, sou vascaíno, e felizmente o Palmeiras, pois eu gosto do Palmeiras. Mas, graças ao Pedrinho que resgatou antes que fosse tarde, mas vamos ver aí qual os erros da SAF do Vasco. Vascaínos, I'm Jeff Wander. I'm very excited to be here in Rio. It's a beautiful country. Para que a empresa americana assuma o futebol do clube aí na próxima semana. We want to bring Vasco back to where it belongs, amongst the most important clubs in Brazil, South America, and all over the world. Em março de 2022, quando estava no Brasil, negociando a compra da SAF do Vasco, o Josh Vander, um dos fundadores da 777 Partners, prometeu que o clássico contra o Flamengo pela semifinal carioca seria o último da história que o Vasco jogaria com vantagem no orçamento. Mentira, mentira, tá? O Vasco tá até hoje aí sofrendo e pra mim é realmente um desgosto. E isso foi há 3 anos atrás, 2022, e ele não cumpriu. Não cumpriu, eu lembro dessa frase aí, eu lembro dessa época, e eu falei, tomara que seja verdade, mas não sei, e realmente não foi. Porque teve 2023, teve 2023 teve um chocolate, 2024, ano passado, 2024 também, que teve aquele 6-1 vergonhoso, e ele não cumpriu o que ele prometeu. 2 anos depois, pela Série A, o Vasco sofreu uma goleada histórica de 6-1 contra o seu maior rival. E essa derrota refletiu tanto que as promessas deram errado. Além de estar perto de um colapso econômico, o Vasco enfrentava uma guerra jurídica contra a 777 pelo controle da SAF, depois de uma sequência assustadora de problemas que até hoje faz o futuro do clube ser uma grande incerteza. A 777 escondia uma podridão imensa quando apareceu como salvadora, e o Vasco era só um elemento de uma teia complexa de conexões obscuras. Cara, o Pedrinho salvou na... Eu tenho uns amigos espanhóis que ele fala na raíta, no finzinho. 2025 começou intenso para os vascaínos. Em fevereiro, a justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco, um processo que serve para salvar empresas da falência e renegociar dívidas. Com uma de 1,4 bilhão de reais, esse mecanismo dá um respiro para o clube, que tem um tempo para apresentar um plano de pagamento para quem ele está devendo, enquanto é protegido de cobranças na justiça e da penhora de seus bens, como o estádio. Outros clubes já passaram por isso, mas o caso do Vasco é inédito no Brasil, já que o pedido de recuperação também era para a SAF, já que as dívidas foram transferidas para o clube empresa. Geralmente, o clube associativo fica com a dívida no seu nome e a empresa nasce zerada, o que traz algumas vantagens. Mas a SAF do Vasco já nasceu devendo 700 milhões, e esse é só um detalhe de uma tragédia anunciada que começou alguns anos antes. Recent investments in the international football franchises are reflective of this strategy. Because when we see the oldest football club in Italy, sure we envision past stadiums and future trophies too, but we see an international brand with a new story to tell. A 777 Partners foi fundada em 2015 em Miami por Josh Vander e Steve Pasqua, e investia em vários setores, como aviação, seguros, mídia... Mano, esses caras... Esse cara aqui, Josse, não sei o que, tem uma cara de 7-1, uma cara de Raul, uma cara de estelionatário. Entretenimento. Até pouco tempo atrás eles eram desconhecidos no mundo do futebol. Compraram uma parte minoritária do... Compraram o Sevilha e ferraram o Sevilha também. O Sevilha ganhava várias... O Sevilha papou várias UEFA... Várias... era a Copa da UEFA, né, que se chamava, que hoje é a UEFA Europa League, e que era uma sul-americana, e o Sevilha ganhou vários anos seguidos. E o Sevilha sumiu, agora eu já sei por quê. Seja em 2018, mas sendo investiram pesado mesmo em 2021, com a compra de 99% do Genoa, o clube mais antigo da Itália. Em 2022 a expansão começou, com o Standard Liège da Bélgica, o Red Star da França e o Melbourne Victory da Austrália. Além, é claro, do Vasco. Existia um padrão de clubes com grandes histórias nos seus países, mas que não estavam nas melhores condições, e que para eles pareciam negócios com muitas possibilidades de retorno. Em 2023 eles queriam subir o nível, entrando na elite do mercado europeu, com o Hertha Berlim e o Everton, mas as dúvidas sobre a saúde financeira da 777 só aumentavam. Afinal, de onde vinha tanto dinheiro? Só... depois que essa empresa comprou todos esses times aí, o Hertha Berlim... nunca mais ouvi falar. O Everton, mal também.
E os outros times eu não conhecia, exceto o Genoa eu conhecia e o Sevilha, mas eu já não ouvia falar deles. Foi no dia 10 de julho de 2023 que a coisa ficou tensa, quando a revista norueguesa Josimar Fotball publicou uma matéria chamada O Mistério do Futebol da 777, investigando o grupo e revelando várias questões problemáticas sobre eles. O objetivo principal era entender como a 777 continuava fazendo compras milionárias de clubes ao redor do mundo, quando a maioria dos negócios deles pareciam estar no negativo. Eles mostraram que o grupo tinha dívidas milionárias em vários setores e enfrentaram diversas ações na justiça por fraudes e calotes. A reportagem também mostrava como o Josh Vander era problemático, tinha sido processado diversas vezes, além de que empresas subsidiárias da 777, como a Super Park, que deu os primeiros lucros deles, tinham práticas predatórias e abusivas com os clientes. Eu ouvi falar também que a 777 era empresa de cassino, né? SAF fez um empréstimo de 5 milhões de dólares para uma empresa chamada F3EA Holding, uma empresa do grupo 777, ligada à irmã de um dos donos. A aprovação do empréstimo não passou pelo conselho e levantou dúvidas sobre a transparência do grupo e sobre um possível abuso de poder. No mesmo período, o CEO da SAF, Luiz Melo, foi demitido. Ele teve uma gestão contestável desde o início, além de que o fato dele ser sócio do Flamengo quando assumiu o cargo não ter deixado a torcida muito feliz. Além disso, quando saiu do clube, ele assumiu um cargo internacional da 777, causando mais um desgaste na confiança. A investigação da Josimar mudou o jogo, mas tinha uma galera que ainda não acreditava nessa revista desconhecida no Brasil. Já na Inglaterra, a 777 ainda tentava concluir a compra do Everton, porque a Premier League, que estava de olho nessas bizarrices, deu garantias econômicas que eles pareciam não conseguir cumprir. E Chico, a liga mais poderosa do mundo, concentrou ainda mais atenção no grupo. Em outubro de 2023, enquanto o Vasco esperava por um pagamento atrasado de 36 milhões de reais a 777, o New York Times também publicou uma investigação sobre as inconsistências deles. Of course, lots of questions have been asked about whether 777 are the right owners for Everton. Josh Vander afirmava que a 777 tinha no mínimo 10 bilhões de dólares em ativos e 60 subsidiárias no setor intelectual. Mas a investigação descobriu que a maior parte desses negócios dependia de grandes empréstimos, principalmente de uma seguradora chamada ACAP, liderada por um cara bem discreto chamado Kenneth King, que é até um nome bom para você guardar. Enquanto isso, a 777 enfrentava problemas de pagamentos em todos os clubes que operava, além de outros negócios esportivos, como a British Basketball League, que chegou a anunciar risco de falência por causa de um atraso de $1 milhão da 777, que comprou 45% da liga. As contradições ficaram cada vez mais evidentes e a 777 Caloteiros. era vista como uma organização que cresceu muito rápido e de forma nada natural, em processos de alavancagens financeiras. Ou seja, eles pegavam o dinheiro dos outros emprestado e investiam em outras empresas, esperando que os lucros desses negócios fossem maiores do que o endividamento. Imagina que depois o Vasco, a 777, quisesse comprar o Sport, mas sem ter a grana. Aí, eles iam numa seguradora, pegavam um empréstimo milionário e compravam o Sport com esse dinheiro, esperando que o investimento no clube desse mais dinheiro do que o que eles pegaram emprestado, incluindo a taxa de juros. Mas pensa que essa nova compra, gerando uma nova dívida, estava acontecendo enquanto outros empréstimos estavam longe de ter pagos. Quanto maior a dívida, maior a alavancagem e maior o risco de dar tudo errado. Aquele rolê de dívidas boas, você sabe que vão dar retorno. Só que no caso da 777, eles estavam fazendo isso sem a menor garantia de sucesso. Com toda a polêmica aparecendo, os clubes geridos pela 777 passaram a pedir mais respostas do grupo sobre essas revelações. No fim de 2023, Pedrinho foi eleito o presidente do Vasco, e a relação com a administração da SAF ficou ainda mais tensa. Obrigado, Pedrinho. Em março de 2024, Alexandre Matos foi demitido do cargo de diretor de futebol. Ele teve uma relação conturbada com a 777 do início ao fim, e a coisa piorou quando ele fez declarações públicas sobre... Graças a Deus que Alexandre Matos saiu, foi pro Cruzeiro, fez um monte de besteira lá no Cruzeiro também. Não sei se ele tá ainda no Cruzeiro, mas pegou um dinheirinho do Cruzeiro também, contratando... fez um monte de pataquada nas contratações. E é isso. Do grupo durante a janela de transferências. Apreciando a torcida por boas contratações e muita dificuldade de conseguir os nomes desejados, Matos disse que muitas negociações só dependiam do aval da 777 e saíam do controle dele. O grupo não gostou da pressão pública causada por isso e achava que, na verdade, o dinheiro foi muito mal gasto pelo diretor. Pouco tempo depois, o presidente Pedrinho deu uma entrevista coletiva, sua primeira como presidente, que ficou marcada pela repetição da frase Eu não posso falar. Ele se referia às cláusulas que impedia de expor questões internas e discordâncias com os gestores da SAF, criticando a falta de transparência e escancarando o clima de conflito. Além de desabafar sobre a relação fria com a SAF e listar processos que ele não conseguia participar como presidente. No início de maio, um fundo inglês chamado Lidenhall processou a 777 por fraude na justiça dos Estados Unidos. Eles foram acusados de usar ativos que não eram deles e alguns que nem existiam como garantia dos empréstimos que tomaram, e que chegavam a 350 milhões de dólares. Nessa ação, o Lidenhall diz que a 777, na verdade, era só uma marionete de outra empresa, a seguradora ACAP que eu te falei lá atrás. A acusação é que eles não só emprestavam a maior parte do dinheiro que a 777 investia em outros negócios, mas que eles participavam ativamente das fraudes. Os ingleses chegaram a considerar a 777 como um esquema de pirâmide. Ou seja, pensa eu pegar eu pego um empréstimo e falo, ó, tenho isso aqui pra te pagar, mas isso aí não é meu. É isso que eles faziam em larga escala. Foda, né? Acreditavam que eles, na verdade, não tinham nenhum dinheiro em caixa para investir e só ficavam movimentando valores de um negócio para o outro dentro da própria empresa, implementando aquelas alavancagens que nada mais eram que um processo de empilhar uma dívida na outra. Com denúncias sobre descumprimento de cláusulas contratuais pela 777 Partners e buscando ter garantias na saúde financeira da empresa, o Vasco, enfim, entrou na justiça contra a 777. No dia 15 de maio, a justiça afastou a empresa do controle da SAF do Vasco. O grupo considerou que a decisão era uma aberração jurídica e colocar... Muito bom, Pedrinho. Obrigado. Em xeque o futuro do Vasco de todo o sistema do futebol brasileiro. Mas a verdade é que a situação estava ruim para eles. Em junho, a compra do Everton foi oficialmente cancelada por falta de garantias financeiras. Em processo de falência, a 777 passou o controle de seus ativos para a ICAP, incluindo todos os clubes de futebol. A seguradora contratou outra empresa para avaliar a situação deles, chegando à conclusão de que era melhor vender tudo. A experiência de uma solução rápida, o Vasco fez um acordo com a ICAP para buscar um novo comprador para a SAF, suspendendo a ação contra a 777 na justiça por 90 dias. Mas é claro que depois de tudo isso, não está fácil de achar alguém interessado em comprar um clube com boas propostas.
Apesar da 777 ter comprado 70% da SAF do Vasco, com todas essas disputas, os pagamentos nunca chegaram aos 700 milhões prometidos, e a fatia das ações que ficaram nas mãos da ICAP corresponde aos 310 milhões que o clube recebeu, ou seja, 31%, e os outros 69% pertencem ao Vasco Associativo. Para piorar, a batalha da Lidenhall contra a ICAP sobre a negociação dos ativos da 777 continuava, e do nada, os vascaínos precisavam se preocupar com duas empresas internacionais que há pouco tempo atrás eles nem conheciam. Na onda interminável de cobranças, a KPMG, empresa de consultoria que foi responsável por várias partes... Cara, que merda, eu não sabia dessa história não, e pra mim o Vasco estava no 100% associativo. Problema, hein? A negociação entre 777 e Vasco também apareceu pedindo mais 5,3 milhões de reais pelo serviço, em um processo que acabou tornando públicos os documentos do contrato da SAF do Vasco depois de 2 anos do acordo. O detalhe é que a KPMG foi uma das empresas que mais incentivaram a SAF no Brasil, tendo muitos interesses financeiros nisso. Apesar de se tornar referência no assunto, de certa forma ela também falhou em checar as garantias financeiras da 777, que na verdade escondiam uma dívida milionária durante todo esse tempo. No fim, uma gestão empresarial que foi feita para melhorar a condição financeira do clube acabou aumentando a dívida em 350 milhões de reais. Um relatório interno do Vasco, em 2025, revelou que a 777 só pagou 18% dos valores que deveria, enquanto esteve no controle, incluindo pagamentos de transferências, direitos econômicos e comissões. A justiça considerou que a 777 fez uma gestão temerária, ou seja, com imprudência e irresponsabilidade, que prejudicaram... Esse filho da puta aí, ó, do Salgado. Por isso, o Vasco também disse que vai em busca de uma indenização. A luta está longe de acabar. Enquanto não surge um novo comprador, o clube trabalha na realidade da recuperação judicial. Já a 777 está praticamente deixando de existir. O Josh e o Steve Pasco saíram dos cargos de diretores e saíram dos holofotes. O grupo foi despejado dos seus escritórios principais por falta de pagamento. Todos os ativos estão sendo vendidos pelas seguradoras para tentar conter as dívidas. E as cobranças e os processos judiciais não param de aparecer, envolvendo todo o ecossistema das empresas que eles comandavam. Bem feito. Então, é isso aí. Quero que você coloque sua opinião. E tamo junto.